Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar falando contigo. Aqui é o pastor Jair Miranda. Nós iremos conversar um pouco sobre os dons espirituais. O que é que isso significa? Por que foi que o Senhor nos entregou? Porque Ele quer que a gente use. Vamos entender um pouquinho, né? O que é isso aí? Eu queria que vocês ficassem felizes, porque temos um presente a degustar, né? Muito poderoso. Legal? O que são os dons espirituais? Vamos entender essa nova perspectiva para o uso dos dons espirituais no cumprimento da missão de Deus. Observem, amigos, que para entender um pouquinho sobre dons espirituais, é necessário voltar um pouquinho no tempo e a igreja de Corinto, lá na Grécia, porque lá surgiu um problemão com relação aos dons. Aqui é uma imagem 3D da cidade de Corinto, na Grécia. Essa cidade alcançou seu apogeu ali no quarto século antes de Cristo, mas só que ela foi destruída pelos romanos e mais ou menos no ano 150, 160 ali, 140, mais ou menos essa margem aí, né? Ela foi reconstruída pelos romanos como uma réplica da cidade de Roma e aconteceu uma coisa interessante com relação a essa cidade. Os romanos enviaram algumas pessoas para irem habitar a cidade de Corinto, na Grécia. Alguns que foram habitar essa cidade, pessoal. Vamos aqui pontuar. Os grandes generais de guerra, os veteranos de guerra dos Césares romanos foram habitar lá. Existiam muitos judeus que moravam em Roma. Roma mandou os judeus habitar Corinto. Também, Corinto era uma cidade de sonho de consumo para quem queria crescer na vida. Por quê? Corinto estava ali no istmo do Peloponeso, tinha 2 portos, os navios ancoravam lá e muitos queriam ganhar a vida e iam para Corinto. Lá tinha artesãos, alguns escravos também moravam lá. Existia um fluxo muito grande e Corinto chegou a ter 500 mil pessoas. Era uma cidade muito grande. Então, você agora encontra Paulo, que planta uma igreja na cidade de Corinto, a cidade que era multicultural, era uma cidade cosmopolita com várias nacionalidades ali representadas que moravam em Corinto. E aconteceu um detalhe importante que queria pontuar com vocês, pessoal. A igreja de Corinto era uma igreja bem diversificada. Lá tinha romanos, lá tinha judeus, tinha gregos e outras nacionalidades. Já imaginou? A magia dos romanos, gente que tinha sido convertida ao evangelho, mas tinha praticado a magia, agora está ali na igreja de Corinto. Aqueles que praticaram dos cultos secretos, dos ritos dos gregos, né? E agora estavam ali convertidos ao evangelho. Encontramos também judeus convertidos, que eram monoteístas, e outras nacionalidades ali representadas. Uma igreja que teve muitos problemas. E começou a ter um problemão na igreja de Corinto, que vai nos ajudar a entender e conhecer os dons espirituais. Tudo bem? Paulo recebeu algumas notificações do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, observe aqui pelo menos alguns casos. Processos judiciais uns contra os outros. 1 Coríntios 6 ali fala para nós. Outra coisa importante é liberdade aí de comer alimento sacrificado aos ídolos. Posso ou não posso comer? A postura da mulher quanto à sua participação no culto. E eram questões porque estava acontecendo na igreja e alguns discutiam, discordavam. Por exemplo, Paulo, quando fala sobre processos judiciais, ele diz assim, ó, você não pode ir para o juiz, né, para uma comarca, para a corte, levar um irmão da igreja. Você não pode fazer isso. Vocês não têm juiz entre vós? E assim por diante, né? Outros casos, por exemplo, imoralidade sexual. Chegou a ter incesto na igreja de Corinto e Paulo duramente criticou essa postura, né? Outros iam tomar Santa Ceia e faziam excessos, queriam comer demais na Santa Ceia. E Paulo vai lá e vai explicar sobre esse caso. Mas existia um problema, amigos, na igreja de Corinto, que era o seguinte:
muitos ali ficavam tristes, né? Talvez com baixa autoestima, porque não tinham certos dons que os outros tinham. Por exemplo, tinha gente que tinha dom de falar em línguas, outros que sabiam o dom de profecia. E a grande pergunta era: quem é espiritual? Quem é que é mais espiritual aí entre esses? Possuir determinados dons não prova que certas pessoas estão espiritualmente mais avançadas do que outras? Será que isso prova mesmo? Aí Paulo vai explicar, certo? Para a gente como é que é isso aí. Então, veja agora a explicação de Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, 1, Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. É sinal de que existia, né, uma falsa compreensão, uma compreensão equivocada sobre os dons espirituais. E ele agora fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 2. Sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo o seguinte: ó, vocês estão aí querendo saber quem é espiritual, quem não é espiritual. Deixa eu falar algo para vocês. Quem é espiritual? Aquele que aceitou Jesus Cristo na vida. Quem aceitou Jesus nunca vai chamar Jesus de maldito. Mas, ao contrário, quem não aceitou Jesus nunca vai obedecer Jesus Cristo, nunca vai chamá-lo de Senhor da sua vida. Então, amigos, Paulo começa a explicar, de fato, quem era espiritual e quem é que recebe os dons. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. Tudo bem? Capítulo 12, 4 até 6, o verso 9, diz o seguinte, que o Espírito distribui diversos dons, sejam eles sobrenaturais ou não. É isso que o Espírito faz para conosco. São diversos os dons. São diversas as manifestações de Deus em nossa vida. O problema, amigos, era o seguinte. Ken Hill, que escreveu um livro poderoso chamado You Are Gifted, ele diz o seguinte, que os coríntios não haviam observado a variedade de dons, porque no radar espiritual deles nunca tinham parado para considerar os dons como serviços também, mas apenas como sinais miraculosos. Na igreja do Corinto tinha gente que limpava a igreja, né? Varria a igreja, limpava os banheiros. Essa simples habilidade era um presente de Deus, era um dom espiritual. Vocês vão ver por que isso. Sabe por quê, amigos? Porque Paulo, ele gostava muito da palavra caris, que é a palavra graça. No entanto, Paulo usa a palavra caris em 1 Coríntios 12 como caris mais MA, carisma. Caris mais MA. Carisma é um sufixo, quer dizer a ação da graça. Então, carisma, ele é traduzido para o português como dom. O que é o carisma? É a própria graça de Deus agindo em uma pessoa, é a ação da graça em uma pessoa. E essa graça se expressa de várias formas. E geralmente ela se expressa quando a gente está servindo ao Senhor, ao seu ministério e às pessoas. Tudo bem? Então vamos começar a entender um pouquinho sobre o que são os dons. A Bíblia de Estudo Andrews, que é uma Bíblia que já é bastante conceituada entre os adventistas, diz o seguinte, que os dons espirituais são habilidades e talentos consagrados ou especialmente dados ou dadas pelo Espírito para o uso no ministério. E ele diz, eu não quero que sejais ignorantes. Já viram isso aqui, amigos? Se os dons espirituais são habilidades e talentos consagrados ou especialmente dados pelos Espíritos para o uso no ministério, algo sobrenatural, ele vai receber uma habilidade de profetizar. Escutem, abre o leque aqui e eu pergunto a você, você recebeu um chamado de Deus para fazer algo especial? Qual é a tua habilidade? Quais são os seus talentos? Consagre-se ao Senhor.
Mas eu diria o seguinte, amigos, que os dons espirituais são, ou é, na realidade, a graça do Senhor agindo sobre uma pessoa para cumprir um propósito que Deus determinou. E essa graça, esse chamado, essa atribuição que o Senhor dá, ela vai fazer você cumprir o teu chamado com habilidade ou sem habilidade, com algo sobrenatural ou não. O Senhor vai decidir como vai usar você, certo? Ellen White tem algumas declarações sobre os dons espirituais. A primeira dela está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 144. Ela diz o seguinte: um obreiro pode ser bom orador, outro escritor, outro ainda pode possuir o dom da oração sincera, fervorosa, outro o de cantar, e ainda outro a capacidade de expor com clareza a palavra de Deus. E cada desses dons se deve tornar uma força em favor de Deus, pois ele age por meio do obreiro. Observe, amigos, que Paulo ele escreveu pelo menos 4 listas de dons, uma no livro de, ou 2 no livro de Coríntios, uma em Efésios e uma em Romanos. Se você for fazer uma análise mais detalhada, observe que não existe lá nessa lista o dom de escritor, não tem o dom de cantar. Observem também que Paulo, ele aqui está praticamente nessas listas que ele escreveu, dando exemplo dos dons que as igrejas podem ter, das necessidades que a igreja tem, que os dons, que esse chamado de Deus vão, otimizar, vão atender essas necessidades. E ele, agora, sendo interpretado por Ellen White diz assim, dom de cantar, dom de escrever, que não estão na lista de Paulo. Hoje, talvez, dom de mecânico, dom de sonoplasta, dom do TI, chamados de Deus para cumprir a missão e, assim, equipar o corpo de Cristo. Mas tem mais detalhe importante aqui. Essa é uma declaração muito legal. Está numa revista, Review in the Herald. Em 1898, Ellen White escreveu isso aqui. Todos os dons naturais devem ser santificados como dons preciosos. Observe, todos os dons naturais. O que você sabe fazer aí, teu talento é dom de Deus. Está aqui, Ellen White falando. São dons naturais. Devem ser santificados ao Senhor. Eles devem ser consagrados a Deus para que o sirvam para o mestre. Todas as vantagens sociais são talentos. Eles não devem ser dedicados à autossatisfação, diversão ou autogratificação. Devem ser entregues ao Senhor no cumprimento da missão. Deixa-me agora falar aqui para vocês entenderem direitinho. Você é médico e você não é convertido ao Senhor. O que é que acontece com você? Você é médico e mesmo sem ser convertido, você recebeu um dom de Deus. Ellen White está falando isso aqui. Só que é o seguinte, você se converteu ao Senhor e agora você diz, recebi de Deus um presente, sou médico. Deus, eu estou consagrando ao Senhor a minha habilidade da medicina. Antes de você ser convertido, você salvava pessoas do Covid-19, do infarto, salvava a vida da pessoa para essa terra aqui. Mas depois que você é convertido, depois que você dedica o teu dom ao Senhor, você começa a salvar as pessoas para a eternidade. É essa a grande diferença que existe. Mas tem mais um texto que esse aqui divisor de águas, para você entender mais sobre os dons espirituais. Observe o que diz o apóstolo Paulo, o Ellen White sobre o apóstolo Paulo, né? Uma declaração no livro Atos dos Apóstolos, página 351, 352. Ela fala o seguinte: enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que de outra maneira não teria podido alcançar. Mostrava aos que a ele estavam unidos que a habilidade nas artes comuns é um dom de Deus, o qual provê tanto o dom como a sabedoria para usá-lo retamente. Observe, Ellen White está dizendo que a arte do apóstolo Paulo, que era fazer tendas, era o quê? Dom de Deus. Então, tua profissão, você é professor, mecânico, juiz de direito, advogado, se você consagra isso ao Senhor, para a missão, isso é dom do Senhor. Agora, como é que vamos descobrir
esses nossos chamados, essa graça do Senhor para agir em algo na nossa vida, como vamos descobrir nossos dons? Algumas coisas interessantes. Primeiro, amigos, busca a Deus em oração, porque os dons são espirituais. Necessita-se de oração. Descubra as necessidades da sua igreja. Se a tua igreja está precisando de algo que você pode suprir, talvez o Senhor esteja te chamando para edificar o corpo de Cristo. Descubra as necessidades da sua comunidade. E Deus te chama para você, de repente, abençoar uma criança que está com dificuldade na escola e você é professor, você pode ser uma ponte de salvação para aquela criança, para aquela família ali. E outros casos semelhantes. Não despreze a sua paixão, amigos. Não despreze a sua paixão. O que é essa paixão? Você tem uma vontade tremenda de trabalhar com música? Pode ser um indicativo do chamado de Deus para você? Trabalhar com crianças, com idosos. Deus pode estar colocando isso no teu coração para você atuar com essas pessoas. Não, eu tenho uma paixão por agricultura. Deus pode estar sinalizando, eu quero que você seja um grande servo nessa área. Sirva em vários ministérios também, para você descobrir onde é que teu coração bate forte, né? E você vai fazer isso com alegria. Receba feedback de pessoas próximas. Isso vai ser importante para você descobrir onde Deus está te chamando para trabalhar. Tudo bem? Então, olha só. Para você descobrir, de fato, o teu chamado, o teu dom, olha, melhor do que pedir para o membro responder um questionário sobre os dons, podemos perguntar a ele coisas como em que você é bom, o que você faz com alegria. Não é necessário responder 130, 140 perguntas sobre dons espirituais, um questionário de dons, sabe por quê, amigos? Paulo nunca incentivou aos membros da igreja, ali no Novo Testamento, nos seus escritos, as pessoas descobrirem suas habilidades, mas incentivou as pessoas a descobrirem as suas funções no corpo de Cristo. Em cada lista de dons, paralelo está a parábola do corpo, o corpo com os membros e suas funções. Não temos na Bíblia nenhum questionário de dons. Então não fique preso a isso, certo? Ora ao Senhor, veja essas dicas, necessidade da igreja, da comunidade, sua paixão, peça feedback e você já vai ter, com muita oração, com jejum, resposta de Deus para a tua vida, tá certo? Está aí um pouquinho do que você pode fazer, legal? Com a sua paixão, que habilidades possui, e a igreja deve interagir contigo, com o membro, com essas habilidades que eles têm, com seus talentos, para tentar alocar ele para o trabalho do Senhor. Agora, o que fazer para cumprir a missão de colocar em prática os dons espirituais? Como isso pode acontecer? Amigos, temos pelo menos várias áreas de atuação da Igreja do Senhor na comunidade. Aqui são áreas que toda sociedade, que toda comunidade tem. A área da saúde, a área da sociedade, da economia, os hobbies, comunicação, educação, governo, ciência e tecnologia, agricultura, são áreas diversas. Vou citar aqui um caso, por exemplo, a área da agricultura. O grande evangelista moderno William Carey, ele foi para a Índia. Ao chegar na Índia, ele descobriu que os amigos indianos, eles plantavam algodão e tinham dificuldade de ter produção naquele solo duro da Índia. E ele aprendeu o idioma, aprendeu a cultura de plantar algodão. Ele criou uma sociedade algodoeira, ajudou aqueles indianos e ele também evangelizou aquele povo lá. Foi o modo de William Carey usar o dom que ele adquiriu de plantar algodão. E a igreja criou o projeto Meu Talento, Meu Ministério, onde você dedica o que você tem ao Senhor. Sua habilidade. Não, eu tenho um hobby, eu sei andar de bicicleta. Então, olha, coloca a missão no ciclismo. Você pode ser da área de saúde, da área de TI, né, dona de casa. Tem lugar para todo mundo. Na Igreja do Senhor, nós encontramos o enfermeiro, o médico, o professor de educação física, o pedreiro, o engenheiro, né, o pintor, eletricista, encanador.
professor de química, física, matemática, português, inglês, o advogado, o juiz de direito, o veterinário, a dona de casa, cozinheiro, o agricultor, apicultor, pecuarista. O Senhor entregou habilidades diferentes para os seus filhos, para que nós possamos encontrar e salvar pessoas diferentes também. Então, aqui é uma dica de como o Senhor pode te usar. A partir de agora, vou citar alguns casos para a gente, para o final da nossa aula aqui, alguns casos poderosos de gente que está usando sua profissão, sua habilidade para salvar. Então, primeiro, área da saúde. Olha esse caso aqui, amigos, que legal, desse dentista que está usando sua habilidade nessa área para salvar gente e abençoar pessoas, certo? Esse aqui é o caso do Dr. Rodolfo Segawa. Ele é odontólogo, tem 2 clínicas de tratamento odontológico e ele dedica tempo na missão, indo para as comunidades, salvando as pessoas. Observe o que ele fala, pessoal. Agora. Eu tenho feito esse trabalho voluntariado há alguns anos e isso tem abençoado muito a minha vida, tanto profissionalmente, pessoalmente, como espiritualmente. Eu queria convidar você para fazer parte disso também, porque o meu talento é o meu ministério. Dr. Rodolfo Segawa faz essa declaração. Ele diz assim, ó, eu uso minha profissão para cumprir a missão, meu talento, meu ministério, olha só, o meu dom, meu chamado. E Dr. Rodolfo Segawa está juntando amigos aí para poder cumprir a missão com ele. Olha o que ele escreveu. Sou um pastor disfarçado de dentista. Você pode dizer também, sou um pastor disfarçado de mecânico, sou um pastor disfarçado de ciclista, né, de médico e assim por diante. A área da educação, outra área bastante assim requisitada. Olha esse caso aqui do meu amigo Roque. Ele é professor de espanhol, tem habilitação técnica na área e ele resolveu criar um curso de espanhol para quem ia fazer o Enem. Olha a quantidade de jovens que estão ali junto com o Roque. E o Roque também faz uma ponte de missão para salvar esses jovens e criou um programa lindo de estudo da Bíblia com essa juventude. Roque, ele conciliou a habilidade de falar espanhol com a sua habilidade espiritual também de falar de Jesus para pessoas, tá certo? Isso pode ter em outras áreas aí, imagina só, reforço na área de matemática, química, né, e etc e tal. Área da economia, uma área assim que o mundo precisa, todos nós precisamos da área da economia para sobreviver. E observem essas imagens aqui interessantes, amigos. 3 horas da tarde, quase 400 pessoas aqui em São Paulo estão aqui, ó, sentadas e não são adventistas, não é uma comunidade nossa aqui, mas eles foram atraídos porque um empresário ele descobriu exatamente como trabalhar bem na contratação e criou protocolos sobre entrevista de emprego. E ele fez um chamado. Quem quer aprender a passar na entrevista de emprego? Amigos, fez fila. E ele colocou sua habilidade para abençoar as pessoas e colocá-las em contato com a Igreja do Senhor. Está aí um programa lindo por alguém que usou o seu dom de administrador para abençoar a gente. Agora, esse caso aqui é interessante. O caso da ciência e tecnologia é uma área também, o mundo está no momento da ciência, né, da tecnologia, o mundo é tecnológico, melhor dizendo. Observe, amigos, esse caso. Vocês vão ver aqui algo bem interessante. Esse rapaz aqui de camisa, né, próximo ao rapaz de camisa amarela e preto, ele é técnico em informática, ele faz manutenção em microcomputadores. Esse rapaz não é adventista, mas ele se propôs a ajudar a igreja oferecendo um curso de manutenção de micro para a comunidade. Ele viu que a igreja tinha vários projetos e disse, eu quero ajudar, colaborar. E a gente ofereceu a oportunidade e agora está ele ali ensinando a um grupo de pessoas ali na sala da igreja. Observe, amigos, que ele, sem ser batizado, sem ser da igreja, ele ajudou a levar o batismo 6 pessoas. Inclusive, esse rapaz aí de amarelo, hoje é um dos anciãos da igreja,
depois de já um tempo, já é um cristão maduro, mas foi abençoado com a habilidade de alguém que colocou à disposição da igreja. A gente não pode quantificar o que o único dom pode fazer. A área da sociedade é a área que tem a ver com, com pessoas. Por exemplo, crianças, mulheres, né? Adolescentes, idosos. Vamos citar outros casos aqui bem interessantes. Pessoas que estão à margem da sociedade, como homossexuais, que são bastante criticados, né, por sua escolha sexual, e a gente precisa amar essas pessoas. A gente não concorda, né, com a prática, mas devemos amar as pessoas. Vamos imaginar aqui garotas de programa, mesma situação. O que falar também aqui, amigos, daqueles que têm deficiências físicas, e assim por diante. A área da sociedade precisa de ajuda. Observe esse caso aqui, um programa onde professores de educação física dedicam sua habilidade na área do esporte, né, do hobby aqui, e criaram um programa chamado aqui Gol de Esperança, e ajudam crianças carentes a terem mais educação, mais cidadania e conectam eles com a palavra do Senhor. É algo maravilhoso. Eles dizem meu talento, meu ministério, e colocam essa habilidade como um dom precioso a serviço do mestre. Olha esse caso aqui também, área da sociedade, idosos. Os idosos estão sendo assistidos semanalmente, 2 vezes por semana, com café da manhã, com ajuda de pessoas que têm a solidariedade no coração e sabem lidar com idosos. É algo assim fantástico na área da sociedade, que você pode observar e dizer, eu posso talvez criar um movimento na minha igreja, eu ter esse chamado, essa paixão na minha vida. Vamos avançar um pouquinho mais, amigos. Só observe um pouquinho a palavra do Senhor sendo levada aí para esses idosos. Olha esse caso aqui, que coisa fantástica. Cozinheiras. Tem lugar para todo mundo. Olha a quantidade de cozinheiras que fazem comida boa, fazendo comida para entregar a pessoas em situação de rua. E olha, mais de 300 pessoas em situação de rua sendo alimentadas pela Igreja do Senhor. E logo depois desse alimento aí produzido pela igreja, eles estão ali para estudar a Bíblia com a gente. Que coisa linda, amigos. Podemos avançar mais um pouquinho. Olha esse caso agora, área do governo. O que é a área do governo? É uma área da sociedade onde o governo tem atribuições. Por exemplo, segurança pública, infraestrutura pública, transporte, moradia. Isso é a área do governo. Mas o governo não consegue dar conta de tudo. Legal? Vou citar aqui um caso. Observe esse aqui, por exemplo, amigos. Praças. Atribuição do governo. E geralmente podem estar sujas. Um grupo de pessoas entendendo isso com uma habilidade simples de varrer. Decidiram criar um movimento para limpar as praças. E eles vão para as praças, limpam a praça, e o pessoal diz, vocês são garis? Eles dizem o seguinte, não, a gente está limpando a praça, a gente quer ver a praça limpinha para vocês conversarem, não ter cocô de cachorro, ter mau cheiro, e a gente está aqui, está abençoando, e eles fazem uma conexão e convidam essas pessoas para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Olha que situação legal. Outro caso aqui interessante, amigos. O caso aqui é esse. Zoonoses, problemas com animais, pet, veterinários, têm colocado sua habilidade, os seus dons aí, né? O dom, a habilidade natural. Pessoal, um talento é dom. Não existe isso. Ellen White diz que é a mesma coisa, consagrada ao Senhor. São dons poderosos. E observe agora, que coisa legal. Essa igreja tornou-se um pet solidário por uma semana e quase 1.000 animais foram atendidos com os seus donos ali, sendo conectados com a palavra de Deus, e nossos veterinários abençoando as pessoas. Eles consagraram. Paulo fazia tendas, ele não disse, é um dom de Deus fazer tendas. Olha aqui, veterinários cuidando de animais, é um dom de Deus cuidar de animais. Desde que você consagre isso ao Senhor, que a graça tome conta disso aí. Observe aqui, nossos veterinários sendo os pastores, né? Desses animais, dessas pessoas aí. Olha que legal, amigos. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha que coisa linda. Gosto de ver isso aqui. Olha só esse caso aqui, que interessante, amigos. Profissionais da área de construção civil estão dedicando o seu tempo de folga para abençoar pessoas. E eles dizem, meu talento é meu ministério. Estão aí fazendo um cômodo para uma senhora carente e eles
conectam isso com a mensagem da palavra de Deus. E é algo fantástico, atuando na área do governo de infraestrutura pública. Área da comunicação. A área da comunicação é muito vasta, né? A gente tem aqui os meios de comunicação, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, né? TikTok, tem televisão, rádio, internet, e precisamos aproveitar todo o conhecimento que temos nessas áreas, a influência que temos nesses canais para abençoar as pessoas. Observe, por exemplo, você tem YouTube, você tem aí 1.000, 2.000, 10.000 aí no teu YouTube, você tem um público grande. Aproveite essa influência, diga assim, meu YouTube é meu ministério e vai salvar a gente. E o que falar? Você tem Instagram? Diga assim, meu Instagram é meu ministério. Comece a mandar mensagem para os teus amigos que Jesus é amor, que ele salva, que ele vai voltar, que virá o juízo de Deus para essa terra, e você vai ser um instrumento de Deus na missão. Consagre o Senhor fazer milagre para você e por você. Olha que legal. Você tem Twitter? Diga assim, ó, meu Twitter é meu ministério. Contate pessoas, salve gente usando o teu Twitter. O que falar, amigos, aqui, ó, do Facebook? Diga assim, ó, o meu Facebook é meu ministério. Amigos, eu descobri esses dias que eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Eu parei a pensar e disse o seguinte, Jesus, ele tinha 5.000 pessoas que seguia, 10.000, 8.000. Eu disse, olha, o Senhor me deu uma bênção. 5.000 pessoas me seguem. Eu não sou Jesus, mas assim, ele me deu essa bênção. Essa é uma graça de Deus. A influência é um dom. Escutem vocês. Eu disse, olha, eu só vou agora postar no meu Facebook coisa que traga o povo para perto de Deus. Eu vou jejuar? Eu coloco assim, amigos, vou jejuar. Quem quer oração? Quem quer que eu ore por você? Você quer que eu ore por você? Olha, começa os amigos participarem, mandar pedido de oração. Meu Facebook é lugar de salvação. Certo? Está consagrado ao Senhor, meu ministério. E o WhatsApp? Diga assim, ó, meu WhatsApp é meu ministério, meu Zap, né, é meu ministério. Você pode ter curso bíblico pelo Zap, a igreja tem ajudado aí com vários instrumentos, né, com robots, né, que pode ajudar você a fazer isso aí e coisas parecidas. Agricultura, casos diversos podem acontecer, esse teu caso do William Carey, mas observe aqui, amigos, esse caso alguns irmãos que têm habilidade com a terra, com a plantação, criaram uma horta comunitária. E está aí famílias sendo convidadas para virem participar dessa horta. E nesse mesmo local, oração pelas plantas, pelas hortaliças, conexão com a palavra de Deus, classe bíblica, um movimento poderoso de salvação acontecendo. E os hobbies, amigos? Vamos aqui já para a parte final. Os hobbies. Hoje, quem mora em cidades, quem tem muito estresse, né? Geralmente precisa de um hobby para poder equilibrar a vida, né? Existem hobbies diversos, né? Gente que gosta de jardinagem, de escrever, fazer artesanato, de esporte. Observe, hobbies saudáveis podem sim ser uma bênção para salvar a gente. Por exemplo, olha a mulherada aqui, esse caso. Aqui um caso de um ateliê de artesanato que foi montado por nossas irmãs, nossas igrejas. Criaram uma verdadeira fábrica ali de fazer artesanato, de ensino do artesanato, e as mulheres do bairro são convidadas a participarem. E ali também são conectadas com a palavra do Senhor. O dom da arte manual é dom de Deus. Vocês viram muito bem isso aqui, né, amigos? Outro caso importante mostrar para vocês agora é algo assim bem interessante, mas vai nos ajudar a entender tudo isso aqui. E eu queria, amigos, encerrar aqui a minha participação com vocês com essa situação importante para a gente terminar aqui essa aula. Beleza? Então, por favor, fiquem aí com esse testemunho poderoso desse nosso irmão. Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 15 anos e adventista. Eu percebi que várias pessoas também teriam a necessidade de conhecer a palavra do Senhor. E o que foi que eu fiz? Eu digo, agora eu vou me organizar, estudar, aprender a palavra do Senhor para também transmitir
para esses colegas que estão lá perecendo, e muitos já tinham morrido, assassinados, tá? Outros até se enforcar, pessoas, colegas meus também se enforcaram, e eu digo, e os outros? Eu não vou querer ir para o céu sozinho. Eu tenho que ir e levar também algumas pessoas comigo. Então, despertou o interesse de também transmitir essa mensagem. Aonde? No campo de futebol, né? Então, eu fundei uma pelada, há uns mais de 4 anos atrás. Por que não criar aqui e conversar com um grupo que é liderado por mim mesmo para entrar com os estudos antes do futebol? E ali eu conversei, entrei com um tema do Apocalipse, não as lições, mas eu mostrei algumas passagens do Apocalipse que eles não conheciam e despertou interesse neles, né, de estudar a palavra do Senhor. E a partir dali eu comecei a dar os estudos bíblicos. Logo quando eu iniciei esses estudos, eu percebi que eles tinham grande interesse de aprender, né? E de imediato eles não rejeitaram a palavra do Senhor. Eles se interessaram muito. É tão certo que eles mesmos me ajudam até na distribuição de Bíblia e também da lição. E quando já tem gente tão assim dedicado que quando eu digo página tal, livro tal, página tal, eles já sabem onde é que se encontra. Eu chego com uma caixa, pego as Bíblias, distribuo as lições e a Bíblia para eles, tá? E a gente ali, antes de abrir a Bíblia, a gente faz uma oração, tá? E começa ali a abrir e começa a estudar a Bíblia. Durante 30 minutos. Após o término da lição, a gente ora novamente, tá? E eu peço para que eles fiquem com as lições e me recolhem só as Bíblias, tá? E outra coisa que eu pedi para que eles, na nona lição, eles trouxessem para mim, porque vai concorrer também alguns brindes, tá? Então, estou muito interessado. Então, após o término da lição, eles vão praticar o futebol. Antes de eu me tornar adventista, eu gostava muito de praticar o futebol. Após eu me tornar adventista, eu agora passei a amar a palavra do Senhor. Eu juntei o gostar de praticar o futebol com algo que eu amo, é levar a mensagem de Jesus. Eu ali tive uma visão. E essa visão de quê? De levar a palavra do Senhor para os meus amigos dentro do próprio campo de futebol. Eu vi a necessidade deles. Eu já marquei vários gols na minha vida. Mas o gol mais importante que eu estou marcando hoje é levar uma pessoa aos pés de Cristo. E durante a semana, eu venho marcando 200 gols por semana. São 200 pessoas estudando a Bíblia. E com a ajuda de Deus, nós estamos transformando o campo de futebol em uma área missionária. Então, eu fiz do meu talento o meu ministério. Então, vocês viram aí, amigos, que coisa interessante, como foi que alguém coloca a sua vida, um hobby simples para salvar pessoas. Uma bênção ver isso aqui acontecendo, né? Algo fantástico. Eu queria só dar uma sugestão para vocês de leitura, esses materiais, um livro Meu Talento, Meu Ministério, Igreja em Missão. Eu tento abordar de forma assim mais sistematizada sobre a questão dos dons espirituais, a aplicação deles, né, na nossa comunidade e na igreja. Que Deus te abençoe. Parabéns por estar estudando, né, sobre missão. E a gente hoje deu essa viajada, né, sobre essa nova perspectiva sobre o uso dos dons espirituais. Que Deus te abençoe. Tenhamos um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, um resto de ano abençoado, para fazer a missão acontecer com o uso dos dons espirituais. Um abraço. Obrigado.